Fala galerinha, tudo bem com vocês, meus lindos? Eu tô ótimo, meu nome é Travok, eu jogo Lost Ark há algum tempo, né? Joguei um tempo no servidor russo e atualmente estou aqui no servidor SA. Jogo no servidor caseiros, né? O meu main é um Gunlancer, né? Aqui atualmente eu estou no level 1400, mas no russo eu cheguei até o level 1500. Eu faço live todos os dias, né? Inclusive o linkzinho da live vai estar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem cola lá, trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas, a gente tá lá para ajudar vocês, né, que estão começando a jogar. E hoje, né, como é o primeiro vídeo, eu fiz essa breve introdução e nós vamos falar um pouquinho sobre o Gunlancer, que é a classe que eu me especializei, que é a minha classe main, né? Basicamente nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês qual é a diferença, quais são as principais diferenças entre a build azul e a build vermelha do Gunlancer, juntamente com os pontos fortes e fracos de cada uma delas. Vou falar também a respeito das skills, das runas, dos tripods que você deve usar, como você deve usar as skills e vou ensinar vocês a fazer uma rotação fluida das skills da build azul, né, que é a minha build principal, e mostrar para vocês alguns macetes para vocês conseguirem maximizar o personagem. Bom, vamos lá então. Vamos abordar primeiramente o ponto da diferença entre as duas builds do Gunlancer. A build azul do Gunlancer é a build mais tanque dele, né? É a build na qual você vai conseguir manter o seu shield basicamente o tempo todo ligado e em função disso você consegue jogar de uma forma mais livre, né? Você consegue jogar mais solto na fight e te dá uma margem um pouco maior de erro, né? Você pode tomar alguns ataques dos boss e você não vai ser tão punido por isso, né? Em função de você ter uma grande quantidade de shield. Ela é a build mais tanque, né? E ela é uma build que eu gosto bastante. Ela é muito indicada para iniciantes que estão no jogo, né? Pessoas que acabaram de começar a jogar, gostam da classe e querem uma build tranquila para progressão. A build azul é super indicada para isso. Além disso, ela é uma build que ajuda bastante o seu suporte, né? Em função de você ter o Nalax's Energy, que é uma skill que você consegue dar um shield para sua equipe, e na build azul você pode usar ela em conjunto com o suporte, né? Se os dois estiverem em cal, vocês podem sincronizar o shield e isso ajuda bastante o teu suporte a ter mais liberdade para proteger os membros mais squish da sua PT. Ele é uma build que trabalha com DPS, né? Então ele trabalha com dano constante. Em função de você ter o shield, você vai poder ficar basicamente o tempo todo batendo no boss. E isso faz com que você tenha um DPS final na fight muito grande. Além disso, a build azul é excelente para stagger damage, né? Todas as skills têm um stagger extremamente alto e você consegue potencializar isso com as runas, que é uma abordagem que a gente vai chegar um pouco mais para frente no vídeo. Além disso, a build azul é interessante porque ela não tem damage condition, né? Ou seja, você pode bater em qualquer parte do boss que você vai estar causando o seu dano máximo, né? Não é necessário que você bata na frente ou atrás para que você consiga utilizar o máximo potencial da classe. Para a build azul, é recomendado que você faça o set solar, né, do Argus, porque é um set que vai te aumentar a tua chance de crítico. E por você fazer full especialização e não ter tanto crítico, ele supre bastante essa necessidade que você tem de crítico e dá um potencial de dano ainda maior para a classe. Agora vamos falar um pouquinho da build vermelha. A build vermelha do Gunlancer é uma build voltada mais para burst damage, ou seja, você vai ter 3 skills ali com um cooldown relativamente alto que vão causar o maior potencial de dano possível no boss, né? Essas 3 skills vão ser basicamente seu main DPS, né? Você vai chegar, vai dar as 3 skills e vai sair. Além disso, Engrave Lone Knight potencializa essa situação, né? Ele faz com que as skills tenham no level 3, né, deem mais 15 tenho mais 15% de chance de critical rate e tenho mais 45% de dano. Então é bem interessante. É uma build bastante divertida, né? O pessoal gosta de jogar, principalmente o pessoal que gosta de ver números grandes. Então ela é uma build bem divertida nesse sentido. O único detalhe é que ela é uma build mais squish, né? Você não vai ter o seu shield, né, o seu recurso o tempo todo disponível para você utilizar. Dessa forma, você vai ser um pouquinho mais dependente do suporte e você vai ter que ter uma noção um pouco maior do moveset do boss. Então,
é uma build que eu indico para quem já está mais avançado no jogo, né? Porque você vai ter que ter um nível de conhecimento dos bosses para saber a hora certa de você entrar e você conseguir realmente causar o seu dano máximo, né? Por isso que o seu shield na build de Lonely Knight ele é extremamente importante, que você tenha ele nas horas decisivas, nas horas de causar o seu dano. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas o shield do Warlord não serve simplesmente para mitigar dano, mas ele te deixa imune a qualquer tipo de crowd control, né? Você não toma stagger, você não toma empurrão, você não toma derrubada enquanto você está usando o shield. Você só toma hard CC, que é paralyze e stun, né? Mas isso só alguns bosses têm. Então, basicamente, enquanto o seu shield estiver ligado, você vai ser imune a tudo. E isso é muito importante para que você consiga causar o seu dano máximo com a build vermelha. Dito isso, né, ela é uma build mais de burst, né, e mais indicada para quem já está mais avançado no jogo, né. Agora vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre a build azul, que é a build basicamente que eu me especializei e é a build em que eu tenho mais aptidão no jogo, né. Embora no russo eu tivesse as duas builds, eu me especializei mais na azul porque fazia mais sentido para o meu estilo de jogo, né, e para minha PT também. Vamos falar então de tripodes e runas, tá? A build azul tem 5 skills core, né? São 5 skills que você precisa necessariamente maximizar e uma skill que você precisa pelo menos deixar no nível 7. As 5 skills que você precisa maximizar são Leap Attack, o Guardian Thunderbolt, o Shield Charge, o Shelter of Hatred. Essa skill é extremamente importante porque é ela que vai fazer com que você enche o seu recurso, né, o seu gauge. E o Nalash's Energy, que é a skill de suporte, né, que é a skill em que você vai utilizar para dar suporte para você e para sua equipe. Tendo essas 5 skills maximizadas, a próxima skill que você vai focar vai ser o Bash, que você precisa pelo menos colocar no nível 7 para te prover esse buffzinho aqui do Red Attack, desse tripode. Esse Red Attack, ele te dá um incremento de Attack Power, e ele vai ser uma skill core na sua rotação, né? Você só vai rotar uma skill de dano quando você tiver o Bash na rotação, para que você potencialize o dano da sua skill. Além do Bash, né, você deve colocar também o Dash Upper Fire no nível 4, né, que também tem esse tripode de Red Attack. Ele é uma skill de baixo cooldown, então você consegue usar ela para ciclar uma skill secundária de dano num segundo combo, como vocês vão ver mais para frente no vídeo. Além dela ser muito interessante para procar a runa Quick Recharge, que já a gente vai falar um pouquinho sobre as runas também. Eu uso essa skill também como uma rotação para manter o Adrenaline estacado, que é um dos engraves principais dessa build. Uso também o Nalash's Energy para fazer essa função de manter o Adrenaline estacado e para dar suporte para o meu time, né? Então, se você rotar da forma correta as skills, você vai sempre conseguir manter o Adrenaline destacado e vai ter o Nalash's Energy para quando o seu time precisar de algum apoio maior, né? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as runas, visto que a gente comentou um pouco sobre quais são as skills core, né? As runas no Dash Upper Fire eu gosto de colocar Quick Recharge, que é uma runa que tem chance de reduzir o cooldown das skills quando você usa essa skill em questão. E como o Dash Upper Fire é uma skill que tem um cooldown baixo, você vai conseguir procar bastante essa runa aqui, então é bem interessante. No Shield Bash é uma skill que ela tem um stagger damage altíssimo, né? Você pode notar ali que o stagger dela é high. Então eu gosto de colocar a runa lendária de stagger para potencializar esse stagger ainda mais. E isso em algumas lutas de boss é muito interessante, ter um stagger alto. No Bash, que é uma skill de baixo cooldown, é a skill com menor cooldown, tirando o Shield Bash, né? É a skill com menor cooldown que o Gun Lancer tem. Eu gosto de colocar a runa Rage, né, que tem chance de procar movimento e attack speed para o teu personagem. Isso é muito bom para o Gun Lancer. Isso faz com que as animações das skills fiquem mais fluidas e você consiga encaixar melhor o seu combo. Para as skills Leap Attack, Thunderbolt e Shield Charge, a gente usa as runas Galawind, que aumentam o casting speed da skill.
O casting speed nada mais é do que a velocidade com que a skill vai, com que a animação da skill vai sair. Então, conforme você vai melhorando essas runas aqui, você vai percebendo que as skills vão castando mais rápido, né? Logo, o seu combo fica ainda mais fluido com isso. Aqui no Shelter of Hatred é muito importante que você tenha uma runa Wealth para aumentar o acúmulo de recursos que você vai ganhar quando você usar a skill, né? Então eu já tenho uma Wealth lendária e eu consigo recuperar quase 50% do meu shield a cada taunt que eu dou, né? A cada Shelter of Hatred que eu uso. E no Nalash Zenith a gente usa uma runa de mana, uma runa Focus. Eu tenho apenas a azulzinha aqui, né? Mas o ideal seria que você tivesse pelo menos uma roxa, visto que a lendária ainda não está disponível para a gente adquirir no jogo, né? Então é bem interessante, porque essa skill é uma skill que consome muita mana do Gunlancer e a gente não usa o tripode de redução de mana, e sim o tripode de redução de cooldown, né? Outra coisa que vale salientar a respeito dessa skill aqui é que é interessantíssimo que vocês usem esse tripode aqui, que é o Shout of Purification. O que esse tripode faz? Ele faz com que, quando você usa a skill, os seus aliados que tiverem algum tipo de efeito negativo neles, como por exemplo Burn, Poison, Paralyze e Fear, eles percam esse efeito negativo. Então essa skill é de extrema importância. Além do Gunlancer, só o Paladino e a Soulfish que tem skills que fazem essa remoção. Então é muito importante, principalmente se na sua PT apenas tiver uma barda, né? Então você consegue dar um suporte bem interessante para ela, né? E com essa skill aqui, né? Ajudar bastante seus aliados com essa skill. E não se engane, embora muitas pessoas falem, o Gunlancer está bem longe de ser um suporte. Ele é um incrível DPS com um sustain magnífico, principalmente na build que eu estou usando, né? E a build que eu estou dando um foco maior que a build azul. Algumas pessoas também nessa questão de skills para build azul preferem utilizar o Surge Cannon, né? No lugar do Shield Bash, no lugar do Dash Upper Fire. Aí eles usam desta forma aqui, com esses tripodes. Eu não acho interessante essa modificação, porque o Surge Cannon é uma skill que tem 30 segundos de cooldown. Então ela faz com que o combo fique bem quebrado. O seu combo de skills fique bem quebrado. Quando eu mostrar os combos para vocês vão entender o porquê que eu não gosto de usar o Surge Cannon, porquê que eu gosto de deixar nessa configuração assim. Dito isso, né, os tripods que você deve usar, caso vocês não saibam o que são tripods nem como evoluir eles, eu vou fazer um vídeo mais pra frente que eu vou dar um foco bem mais aprofundado a essa questão de tripods. Mas os tripods das skills são esses aqui. Na descrição do vídeo também vai ficar um link do site em que eu tenho a minha build montada, né? Então vocês vão poder dar uma olhadinha nos tripods, né? E vão poder montar a build de vocês conforme a quantidade de skills points que vocês tiverem, né? Lembrando que vocês devem priorizar a maximização das 5 skills que eu falei anteriormente, que são o Leap Attack, o Guardian Thunderbolt, o Shield Shard, Shelter of Hatred e Nalash Zenith, seguido do Bash no nível 7, Dash Upper Fire nível 4 e o restante dos pontos você foca em maximizar os Shield Bash, né? Mas basicamente é isso.